Olá, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para terça-feira, dia 17 de junho de 2025. Arianas, arianos, que a alegria de viver esteja com todas vocês e todos vocês, Ares. Vamos lá, gente, para abrir teu coração, abre teu coração para receber essa mensagem, tá? Muito bom te receber aqui todos os dias. Que a alegria de viver esteja com todos vocês, Ares. Hoje, amanhã e sempre, né? O que nós temos nesse momento para o signo de Ares, Tarô? Que a alegria de viver esteja com você. Que a alegria de viver esteja com todos vocês. Ares, olha, na luz, nós temos aqui o arcano do Rei de Ouros. O arcano do Rei de Ouros, Ares, ele vem para nos falar muito sobre uma tendência que eu até falei na última previsão, de trabalho e de construção, tá? O Rei de Ouros vem com uma postura um pouco mais pragmática, vem com uma movimentação de muito foco, muita atenção, muito discernimento e sensatez, até quando está para tomar decisões. Então é aquele momento, talvez, que você está querendo resolver questões que envolvem até o aspecto mais estrutural, avaliações, provas, questões que envolvem financeiro, questões que envolvem burocracia. Então vejo muito essa postura de Rei de Ouros carregando até uma certa maturidade, tá? Ou seja, focando naquilo que é de estrutura. No oculto, nós temos aqui o arcano do Dois de Ouros. O Dois de Ouros, Ares, ele pode estar chamando tua atenção para a questão de muita demanda e pouco tempo para poder resolver tudo, tá? O Dois de Ouros no oculto, ele fala de uma dificuldade de equilibrar. Talvez até equilibrar vida pessoal com trabalho, às vezes, né, o trabalho, saúde, como é que anda também a tua saúde, como é que anda a qualidade do teu sono. Às vezes eu estou focando muito numa coisa e esquecendo de outra. E o arcano do Dois de Ouros, pelo menos para agora, pode estar chamando tua atenção com relação a essas desorganizações, tá, Ares? Mas a figura do Rei de Ouros está aqui, então você consegue lidar muito bem com certas questões, tá? Olha, As de Paus, Imperatriz e o arcano do Cavalo de Espadas. Tem uma certa movimentação atual em tua vida, muito pautada, Ares, em conquista, tá? Já vejo muito isso, muito pautada em conquista. Para quem está lidando com questão financeira, tu pode até estar recebendo aí algum dinheiro que eu não diria que vem de forma inesperada, tá? É um dinheiro até que se movimenta em tua direção, resultado aqui do produto da tua criatividade, do produto da tua força e da tua inteligência. O momento aqui que eu vejo com essa imperatriz é de colocar ideias em prática. Então eu vejo muitos arianos colocando ideias em prática ou fazendo algo muito bem feito, tá? Lembra que eu coloquei aqui com a figura do Rei de Ouros, que tem uma certa movimentação aqui de estabilidade? E eu vejo você muito empolgado para isso, tá? Talvez, mais do que nunca, o foco nesse momento seja mais para trabalho do que até para relações de vida amorosa. Eu até coloquei aqui o Dois de Ouros, que talvez tenha que equilibrar aqui a dose, tá? O cavalo de espadas, por exemplo, para campo amoroso, pode estar anunciando a necessidade de algumas conversas. Então, algumas conversas até que podem rolar agora e são conversas até um pouco mais difíceis. Para quem está com alguém, algumas conversas um pouco mais difíceis, mas conversas necessárias podem acontecer nesse momento. Já para quem está solteiro e solteira, eu já vejo já uma movimentação um pouco mais desapegada, tá? Pode até que ter, aqui tem até um anúncio com esse As de Paus, que tem uma tendência a conversar com alguém, a chamar a atenção de pessoas aqui com essa imperatriz, né? Você pode estar lidando aí com alguém, mas o cavalo de espadas ainda anuncia um pouco de falta de comprometimento, pelo menos, sabe? Então, assim, o cavalo de espadas é aquele arcano um pouco mais livre, né? Então, para quem está solteiro e solteira, pode estar lidando com esse tipo de energia, de lidando com alguém que é mais livre, ou você se encontra mais
livre no momento, tá? Então, próximas horas, Ares, tem toda uma movimentação aqui em tua vida, principalmente ao que compete algo que está vindo nesse momento para você. E assim, são talvez oportunidades que você não pode perder, tá bom? Afirme assim: Universo, estou preparada. Universo, estou preparado. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, Ares. Até amanhã. Taurinas, taurinos, que a alegria de viver esteja com todos vocês, touro. Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, touro, para essa terça-feira, tá? Dia 17 de junho. Mas vem cá, conta para mim aqui como é que tá sendo teu mês, tá? Quero saber, né? Então desabafa aqui para mim nos comentários. Que a alegria de viver esteja com todos vocês, touro. Não só hoje, mas amanhã e sempre, taurinos e taurinas do meu coração. Que a alegria de viver esteja com você, que a alegria de viver esteja com todos vocês. Touro, olha, nós temos aqui um arcano de 2 de espadas que vem no positivo. Aqui para você, interessante que esse 2 de espadas, ele vem no positivo e vem para falar muito de você tomando decisões, conseguindo tomar decisões que são difíceis. Tem taurino aqui que vai estar saindo de cima do muro, viu? De cima do muro. Tinha uma movimentação de insegurança, tinha uma movimentação de dificuldade de fazer uma escolha ou de tomar uma decisão, mas é como se agora você tirasse as vendas dos olhos e pudesse tomar certas decisões com mais facilidade, tá? É aquele negócio, é o fim de uma dúvida. Vejo muito 2 de espadas aparecendo aqui para você, para anunciar que eu não quero mais ficar na dúvida, sabe? Eu quero tomar aquela decisão, cansei de ficar em cima do muro. Tem taurino aqui que cansou de ficar em cima do muro, né? E para sair de cima do muro, ou vai ter que conversar sobre aquela conversa difícil, ó, bora conversar, bora falar sobre aquilo, não tem como adiar certas coisas, e eu vou sair de cima do muro. Tem uma movimentação dessa aqui, viu, touro? No campo oculto, nós temos aqui o arcano do Pajem de Paus. Interessante que o Pajem de Paus no oculto, ele pode sim estar falando de movimentações sem pensar, tá? Impulsividade. Então eu diria que controlar sua impulsividade e tomar decisões alinhadas com a mente e com o coração pode ser bem interessante para você, tá? Para você talvez não tomar decisões ou fazer escolhas ou sem maturidade ou sem planejamento, tá? Então isso aqui vem como oculto no momento. Além disso, para outros, o Pajem de Paus no oculto pode sim estar falando de desânimo, sabe? Desânimo, falta de coragem, falta de foco, falta de comprometimento. Então, tudo isso aqui está no oculto, é bom que você enxergue, é bom que você fique um pouco atenta, né? Às vezes a movimentação está pedindo de você um pouco mais de firmeza. Vamos para as tendências? Ó, 10 de paus. O 10 de paus é um arcano que fala de cansaço, de exaustão. É aquele negócio. Eu chego lá, eu conquisto, mas traz para mim um certo cansaço. O 10 de paus também pode estar falando de sobrecarga. Você sobrecarregado com algo, ou lidando aqui com algum tipo de sobrecarga. Aí nós temos aqui o As de Ouros, que já vem com uma premissa de boa sorte. E o 2 de paus, o planejamento. Lembra que eu falei agora há pouco? A questão de você tomando decisões difíceis. Aqui, touro, a gente pode estar percebendo o seguinte: talvez são decisões que vão trazer para você um certo tipo de alívio. Se for para a vida amorosa, se for para relacionamentos, tem conversas que não tem como você adiar. Justamente para haver essa, talvez até uma colaboração, uma divisão de atividades entre você e alguém. É aquele negócio, está pesando mais para mim. Vamos conversar aqui, vamos entender aqui certos limites.
Até porque o 10 de paus também coloca uma premissa de tensão. E de forma geral, ainda vejo aqui com o as de ouros e o 2 de paus que algo vai estar se aquietando nesse momento e vai te dar a oportunidade de tomar uma decisão muito bem planejada. E o 2 de paus é uma prova disso. Então eu vejo que para financeiro, a gente está literalmente no meio do mês. Então tem um balanço aqui, tá? Tem um balanço. E por mais que tenha certas demandas que venham para você pegar mais demandas, o momento é de planejamento, porque aqui pode estar rolando essas convergências, né? Algo está convergindo e tomar decisões pautadas em tirar um pouco do peso vai ser fundamental. E o 2 de espadas está aqui para poder comprovar isso. Então o momento ele vem para equilibrar. Afirme assim, touro, sem medo. Estou fazendo o meu melhor. Deixa aqui nos comentários esse mantra, queridos. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fica com Deus, tá? Um abraço. A gente se vê amanhã, touro. Tchau, tchau. Geminianas, geminianos, que a alegria de viver esteja com você, gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Gratidão, tá? Te receber aqui no canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Amorrá e todo dia estou aqui no canal trazendo a tua previsão, a tua leitura, tá? Que a alegria de viver esteja com vocês, não só hoje, gêmeos, mas amanhã e sempre, tá? Vamos começar aqui a tua leitura trazendo dois arcanos, um arcano falando do que está favorável e um arcano falando do que nesse momento não está favorável, que é um desafio para você, tá? No campo favorável nós temos aqui o 6 de paus. No campo desfavorável nós temos aqui o 7 de ouros. Olha, gêmeos, focar naquilo que traz para você resultado consolidado é importante. Já ouviu falar naquela frase, não troque o certo pelo duvidoso? E eu sinto muito isso aqui, tá? O 6 de paus, ele é um arcano que fala de conquista. Ele é um arcano que fala de você se sentindo muito bem, preparado, vitorioso. É uma energia de vitória, é uma energia de retorno financeiro, de retorno de um combate. Você saindo como vitorioso. E também vem para nos falar muito de você se sentindo confiante. Tem aqui um senso de autoconfiança. Ao passo que o arcano do 7 de ouros, ele já pode estar falando de duas coisas. Para alguns aqui, que vem no oculto, talvez uma certa ansiedade, né? Você está cansado de ficar esperando. Então, às vezes, o momento pede isso. Olha, tem que esperar certas coisas. Tem que ter paciência para que o resultado venha. Às vezes você plantou uma sementinha e demora um pouco para poder vir um resultado. Então, eu diria que a dificuldade do momento para alguns geminianos seja essa paciência, ter paciência com certas questões, até com você mesmo. Mas esse momento também de ter paciência, de parar e analisar, vai ser fundamental também para você perceber se o que você está fazendo realmente vai trazer os frutos que você deseja. Olha só a importância dessa parada. Beleza, eu estou dando aqui o meu melhor, mas eu também quero garantias. Uma coisa gêmeos, é ter paciência. Outra coisa é não ter garantias, é ficar esperando uma coisa que não tem garantia nenhuma. Então é importante aqui você olhar, analisar, ver a questão de reciprocidades, ver a questão de investimentos, ver o que é que pode ajustar para trazer os resultados que você deseja, tá? E o 6 de paus vem muito com a premissa como essa. Essa vitória vai ser minha. Essa conquista vai ser minha. Vamos para as tendências. Mas as tendências para o signo de Gêmeos, tarô, por favor. Gêmeos. Ó, 9 de paus. O 9 de paus fala sim de um processo de cura,
O 9 de paus também vem para falar de um cansaço, de uma exaustão, de que falta muito pouco para você chegar aonde você quer chegar, apesar de você estar cansada, tá cansado, né? A gente tá vivendo aí o final de semestre. Pode ser que algumas coisas estejam batendo para você. O imperador aqui no centro, que fala muito sobre liderança, pragmatismo, disciplina, tá? Disciplina. Tu pode estar lidando também com figuras autoritárias nesse momento. Será que é cobranças que você vem recebendo? E o arcano do 3 de ouros. Ou seja, o caminho está aberto aqui, gêmeos, para você fechar certas parcerias. É aquele negócio. Eu reconheço quais são os meus limites e reconheço que tem coisas que eu não posso fazer sozinho. Eu preciso buscar o apoio de outras pessoas. E eu vejo muito três de ouros nessa tendência. Contatos que são importantes, coletividades e grupos chegando a uma meta, né? Atingindo uma meta. Então, se você sente, tá, gêmeos, que precisa receber ajudas, ou você é a pessoa que ajuda, tem uma movimentação para isso aqui agora. No campo de relacionamentos, para quem está solteiro e solteira, eu já vejo aqui questões que envolvem muito valores, tá? Você buscando relações com pessoas que têm valores semelhantes ao seu, e você pode sim se deparar aqui com uma figura de um imperador, né, de uma energia de uma pessoa que carrega no momento essa energia de imperador. Para casais, eu já vejo aqui, gente, é um alinhamento, tá? Um alinhamento do relacionamento. Às vezes é até estabelecer certos limites para entender que intervenções externas podem sim estar atrapalhando o relacionamento entre vocês. E o 3 de ouros pode sim implicar bons diálogos, boas conversas, justamente para dar aquela equilibrada com muita calma e muita paciência. Portanto, afirme assim, gêmeos. Atraio coisas boas. Afirme. Atraio coisas boas. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Cancerianas, cancerianos, tudo bem? Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês. Câncer, é um prazer te receber aqui, tá? Vamos nós para a tua leitura, tua previsão de tarô para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 17, tá? Muito bom te receber aqui. Que a alegria de viver esteja com vocês hoje, amanhã e sempre, tá? Câncer, graça e paz. Muito bem, cancerianos e cancerianas. O que é que nós temos nesse momento no positivo? O que é favorável e o que é desfavorável, tá? Câncer, olha, tem uma ajuda vindo aqui para tu, tá? O Seis de Ouros anuncia muito uma questão de alguém estendendo aqui uma mão para você. Pode ser uma indicação, pode ser uma ajuda financeira ou até amor generoso, tá? Tá muito favorável aqui. Além disso, você também, né? Tu pode estar diante de situações, câncer, ao qual você se sente mais à vontade para ajudar, para estender a mão, tá? O Seis de Ouros é um arcano muito bom, é um arcano de reconhecimento, é um arcano de promoção, é um arcano de ajuda e, claro, né, de equilíbrio. O que vem no desfavorável, no que deve ser evitado, nós temos aqui o 9 de copas. E eu vou dizer um negócio, tá? Ingratidão me veio aqui na minha cabeça, tá? Isso é intuição. Atenção, câncer, com sentimentos de ingratidão. É aquele negócio, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Quando eu tenho, eu não agradeço. Olha os seis de ouros aqui, né? Eu quero, eu quero, eu quero. Quando eu tenho, eu não agradeço, né? Eu não usufruo daquela satisfação. É como sempre
É aquele negócio, né? Quando é que vai ficar melhor? Quando é que vai ficar melhor? Mas será que agora não está melhor? Será que agora não é um bom momento para aproveitar? Então eu diria, né? Cuidado para você não cair em padrões de reclamação, em padrões de insatisfação, tá? E se vem no oculto aqui esse 9 de copas, talvez venha para falar sobre isso, esses bloqueios, né? Da falta de reconhecimento de coisas que às vezes estão boas e a gente às vezes ignora. O momento ele pede generosidade, que é o que vem aqui com os 6 de ouros. As tendências, ó, um 3 de espadas. Um 3 de espadas pode sim estar falando de que não deu mais para aguentar. O 3 de espadas é um arcano que traz alguns alertas. Frustração, tristeza, coração partido, decepção. Mas é algo que foi enfrentado ou algo que está para ser enfrentado. Ó, é aquele negócio. Mesmo que doa, eu vou cortar. E a figura do rei de espadas aqui é uma figura estrategista e vem aqui no centro da tua leitura. Talvez tu tá cortando aí certas questões ou enfrentando certas situações que antes você não enfrentava. É o famoso caindo na real. Tu tá caindo na real aqui de uma situação. E olha o 5 de espadas. Finalmente. É parando de dar murro em ponta de faca, câncer. É parando de dar murro em ponta de prego, né? Ponta de faca. O 5 de espadas, cara, é aquele arcano que fala muito sobre ninguém tá ganhando. Todo mundo tá perdendo. Só não se deu de conta disso. Então até pode ser você, que nesse momento até reconheça. Será que tá valendo a pena me colocar em risco? Um pensamento que não muda? Atitudes que sempre se repetem? E o 5 de espadas é um arcano que fala sobre ego, discussões de ego. A vitória vem, mas tem um preço. A vitória vem, nossa, você sai vitorioso. Mas será que você sai com o coração bem ou com o coração mal? Triste. Então eu diria que não é aquele momento ideal, câncer, para você se lançar em certas questões sem não ter um nível de planejamento adequado. Seja você lidando com pessoas no campo amoroso, seja movimentações que envolvem burocracia, dinheiro, campo de estudo. O momento pede um pouco de planejamento e atenção, para nem você perder aquilo que você conquistou e nem colocar pessoas em risco. Afirme assim, câncer, Deus provê, Deus proverá. A minha vitória não faltará. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Fiquem com Deus, um abraço e até amanhã. Leoninas, leoninos, que a alegria de viver esteja com você, Leão. Tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorra e estou aqui no canal todo dia trazendo a tua previsão, tá? A tua leitura de tarô para as próximas horas, Leão. Abra o coração para receber essa mensagem, tá? Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês hoje, amanhã e sempre, Leão. Ai, como é bom estar com você, Leão. Tá? Vamos ver o que é que nós temos para esse momento. Olha, Leão, no que está favorável, nesse momento nós temos o 2 de copas. O 2 de copas, no favorável, ele vem para falar de conexões bem importantes e bem interessantes que você pode estar fechando agora, tá? Bons encontros, bons convites, boas propostas, tudo isso aqui está favorável para você. O 2 de copas também fala de escolhas acertadas.
Ai, amor, já tava precisando aí acertar nas minhas escolhas. E o Dois de Copas fala de uma movimentação como essa, né? Uma movimentação de escolher aquilo que é bom para você, né? Às vezes até o emocional, ele bate um pouco nesse momento mais na tua janela e você se sente muito bem quando toma decisões, quando faz escolhas que trazem para você, Leão, um certo senso de harmonia. O que tá oculto, né? O que deve ser evitado, aí nós temos aqui o Seis de Ouros. Interessante que o Seis de Ouros, ele fala de dois tipos de movimentação. Primeiro, uma movimentação que eu até falei isso porque saiu algo semelhante para o signo de Câncer, de ingratidão, tá? Atenção com questões de ingratidão, mas atenção para você não estar abrindo a mão demais, se jogando demais para algo sem entender as consequências daquilo. Ó, tem uma balança aqui na mão do personagem. Então aqui é um convite, Leão, a talvez restabelecer o equilíbrio. Sabe? Atenção para você focar em coisas que vai trazer para você o retorno na mesma proporção do que você está se doando. Se a gente está falando aqui de situações diretamente falando, aqui pode estar falando que você está dando mais do que você pode, tá? Ou você pode estar dando mais do que você pode, ou pode estar dando menos do que você pode. Você pode dar mais e está dando menos. Então, o Seis de Ouros é um convite ao equilíbrio entre o dar e o receber. Não sei como é que isso aqui se comunica para alguns aí. Mas é importante sim ter esse equilíbrio entre o dar e o receber. As tendências. O Ás de Copas, olha só, o Ás de Copas é um arcano muito positivo. Ele fala de mensagens, ligações, comunicações, sentimentos novos, tá? É uma sementezinha emocional que está sendo plantada. Hum. Olha a Imperatriz, eita! A Imperatriz é um arcano de fertilidade, é um arcano de charme. Talvez agora tenha um desenvolvimento emocional muito grande, tá? E não só para a vida amorosa, pode ser outros tipos de desenvolvimento emocional, tá? Um aprofundamento aqui. Notícias boas também chegam, tá? Para quem está aí. Eu não é para todos isso, mas aqui pode ser anúncio de gravidez, tá? Que pode estar falando sim de anúncio de gravidez, gravidez nesse momento aí muito batendo na porta, tá? E o arcano dos cinco de ouros. Interessante que o arcano dos cinco de ouros é um arcano muito pautado na questão da carência, da ausência. E nós temos aqui um seis de ouros. Então é importante aqui entender as limitações para certas questões ou não ignorar certos pontos que te incomodam, tá? Se for para campo de relacionamento, não adianta a vibe estar muito positiva, estar muito legal, mas em se tratando de casais, é importante que seja conversado sobre pontos que podem sim estar incomodando um de vocês. Porque o cinco de ouros é aquele negócio, só está faltando alguma coisa. Aí lembra que eu falei sobre a questão de analisar o dar e o receber? Então, de repente, tu não está recebendo na mesma proporção de que você está se doando, ou tem alguém aí que não está recebendo na mesma proporção. Aí isso gera uma situação de mal-estar, né? Gera uma sensação de escassez. Gera uma sensação de escassez. E por falar em escassez, é muito importante você reprogramar isso na sua cabeça, né? Às vezes aqui, Leonino, tu está diante de situações muito promissoras, mas evitar ser negativo, evitar ser ingrato, tudo isso é importante. Então afirme assim, tudo vai ficar bem. Afirme, Leão, tudo vai ficar bem. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Signo de Virgem, virginianas, virginianos,
Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês, Virgem. Graça e paz, tá? Vamos lá para a tua leitura, para a tua previsão de tarô para as próximas horas. Em especial, Virgem, para essa terça-feira, dia 17. Muito importante, tá? Ter você aqui comigo todos os dias. Graça e paz. Abra o coração, Virgem. O que é que nós temos nesse momento para os virginianos, tarô? Por favor, que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês, não só hoje, mas amanhã e sempre, tá? Virgem, olha, vamos tirar aqui dois arcanos, um arcano que vem para falar de uma movimentação muito positiva e algo que você tem que ficar um pouco atento, tá? Olha, 5 de espadas aparece aqui no campo positivo. O 5 de espadas Virgem, ele pode estar falando sim de você chegando, né, conquistando algo, mas é que ainda vai trazer um certo sentimento de que se valeu a pena, se está valendo a pena, é algo que você conquista, é algo que você ganha, mas ainda assim é importante você perceber o preço, né, o preço das coisas. Eu ganhei, mas qual foi o preço daquilo? Eu vejo muito 5 de espadas vindo com essa tendência, você não desistindo, que é isso que vem no positivo, é você não desistindo. Eu não vou desistir daquilo. O que talvez você precise ficar atento é qual o custo, porque conquistar você vai. Isso é um ponto. Mas qual o custo disso em tua vida? No oculto nós temos aqui o 2 de paus. E o 2 de paus no oculto fala muito da falta de planejamento. Talvez você lidando com muitas demandas, com muitas questões na tua mente, que você empurra decisões ou pode estar tomando decisões e fazendo escolhas até com muita impulsividade. Então eu diria que tem que ter planejamento naquilo que você vai fazer no momento. Planejamento, por mais que tenha aqui uma tendência de não desistência, ter o planejamento. Esse 2 de paus aqui, ele vem para falar de coisas que estão convergindo a um ponto que pode estar deixando você um pouco louco. Um pouco louca aí, minha nossa, né? O que é que eu vou fazer? Eu não vou desistir. Nós temos aqui o 5 de espadas. Mas tem um certo custo. Então eu diria para alguns virginianos, vigiai. Vigiai para ver se desprender energia demais para aquilo, mesmo você conquistando, vai deixar você em paz consigo mesma. Vai deixar em paz consigo mesmo. As tendências aqui nós temos um 5 de copas, um cavalo de copas e uma carruagem, tá aí e um arcano da carruagem. Então aqui nós vemos você saindo, tá? Talvez mais do que nunca, você se desprendendo de um pensamento negativo ou de uma sensação negativa e alinhando aqui os seus sentimentos com os seus projetos de vida. O arcano da carruagem, ele fala muito sobre vitória, e eu falei sobre vitória aqui no começo, não foi? Então tem vitória e tem conquistas para esse momento. Só que tem um preço, tá? Tem um preço. Talvez o preço, mais do que nunca, é você ser sincera ou ser sincero com aquilo que você está sentindo. O cavalo de copas é um arcano muito pautado na abertura de sentimentos. Então, tu pode nesse momento receber uma notícia, virgem, que vai deixar o teu coração mais feliz, vai deixar você mais alegre. E é retomando o controle. Agora, interessante que essa carta, o arcano da carruagem, ele pode implicar dois caminhos. Um caminho que é muito favorável e um caminho que é muito desfavorável. Talvez agora você percebe que só vale a pena ir para o caminho favorável.
A carruagem também fala de tomar partido, tomar decisão, firmeza. E agora é o momento disso. Ser firme. É aquilo que eu desejo, é aquilo que eu almejo, eu vou na direção daquilo. Porém, eu tenho que entender qual é o preço. O quanto aquilo vai me custar, que é o que eu vejo no momento. Então, em se tratando de questão financeira, eu vejo muito aqui você se desapegando de algo, focando nos seus projetos. Não vale a pena ficar ali naquela melancolia, naquela coisa. Eu vou focar no que dá certo, no que é importante no momento. Para relacionamento, conversas sobre o futuro do relacionamento estão em pauta. Para onde é que nossa relação está indo? Para outros aqui, você pode receber novas propostas, né? Alguém aí falando ou comentando para você algo, isso é uma nova proposta. Então a carruagem também pode anunciar pessoas, novas pessoas cruzando o seu caminho. Mas tem que deixar as coisas acontecerem de forma natural, tá bom? Afirme assim, Virgem, atraio conquista. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço, até amanhã. Librianas, librianos, que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês, Libra. Vamos lá para a tua leitura, tua previsão para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 17, tá? É um prazer te receber aqui, Libra. Se você gosta das nossas previsões, das previsões aqui do canal, convido você a se inscrever no canal, a deixar o teu gostei aqui no vídeo. Tudo isso ajuda, tá? No fortalecimento e crescimento aqui do nosso trabalho. Muito bem, Libra. O que nós temos para esse momento, tá? Que a alegria de viver esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Muito bem, antes das tendências, vamos ver aqui como é que tá a tua energia de forma geral, tanto no positivo quanto no aspecto um pouco mais desafiador, tá? No positivo, nós temos o 4 de paus. E eu gosto muito do 4 de paus, Libra. O 4 de paus, ele fala de comemorações, celebrações, algo que está fluindo, algo que está dando certo, algo que inclusive tem que ser comemorado, tá? Aqui pode estar representando até apoios que você recebe, né? Nesse momento você recebe apoios e tem algo aí que está trazendo para você uma certa estabilidade. No campo oculto, nós temos aqui o pendurado. E o pendurado no oculto, ele é um arcano que fala muito sobre limitações, estagnação, né? Preso demais a uma questão. Talvez até você com dificuldade para poder pensar diferente. Dificuldade para entender que está preso demais num ponto, presa demais numa situação, tá? Talvez ou por medo de tentar, ou por medo ou receio de pensar diferente. Às vezes entra muito a questão de sacrifícios que devem ser feitos. E no oculto aqui vem para falar muito dessa estagnação. É como se algo não estivesse. As lições que eram para existir, elas não estão existindo. Ou porque você não está vendo, ou porque talvez a situação, de uma forma geral, esteja muito limitada. Então, eu vejo que é um convite aqui, Libra, a observar as coisas de uma forma diferente. Aquele negócio, ó, não dá mais certo para continuar fazendo aquilo daquela forma. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que abrir mão de alguma coisa que de repente entra o abrir mão de algo que tu tá segurando demais, preso demais, tá? As tendências aqui, ó, 3 de copas. E aqui só vem para fortalecer o que eu falei. O 3 de copas é uma energia ainda de comemoração, tá? De algo que está se expandindo, envolve pessoas,
trabalhos coletivos. Talvez ainda não é o resultado que você gostaria que tivesse, mas já é alguma coisa. E o Três de Copas ele vem para representar isso. E olha aqui o Pajem de Paus. O Pajem de Paus é um arcano que carrega, sim, um certo senso de imaturidade para algumas questões. É algo que está se desenvolvendo. Talvez até algo que você precise adquirir maturidade para você poder lidar. Aqui vem para falar de coragem, de empolgação, de foco, mas ainda carrega um pouco aqui de maturidade, carrega um pouco aqui de, sabe assim, o famoso fazer na doida. Tem uma expressão aqui do Ceará que é assim, olha, vou lá e vou fazer na doida. Então talvez isso possa, sim, de alguma forma exigir de você um pouco de mais maturidade, tá? Um pouco mais de comprometimento, eu diria. Aprender mais, né? Aprenda mais com as pessoas. Aqui entra muito uma questão com esses três de copas de socializar mais com as pessoas, ficar atento ao que as pessoas estão dizendo, ficar atento a quem está com você nos melhores momentos, ficar atento a quem está com você, principalmente nos piores momentos, tá? Aqui também pode representar um contato com alguém que tenha essa energia também na tua vida, tá? E o arcano da temperança. E a temperança é um arcano muito positivo, é um arcano que fala assim de tranquilidade, é um arcano que fala de tempo, de temperança nas falas, de temperança no comportamento, de equilíbrio. É como se agora as coisas precisassem ser vividas com calma, com paciência. É aprender o que tem que ser aprendido, é deixar ir o que tem que deixar ir. Para campo financeiro, olha, eu vejo que é um momento de mais tranquilidade. E vou até puxar a sardinha para campo de relacionamentos. De repente, tu está lidando aqui com uma pessoa que vai deixar você em paz. Deixa você tranquilo. E talvez seja esse o ponto que você deva mirar. Olha, eu quero algo que traga para mim estabilidade. Eu quero algo que traga para mim paz e tranquilidade. Que é o que eu vejo aqui se desenvolvendo em tua vida, sabe? Alguém até que pode te ajudar, você ajudando alguém também. E vem essa tendência à tranquilidade. Portanto, afirme assim, Libra. Atraio tranquilidade. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Escorpianas, escorpianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Scorpi, hoje, amanhã e sempre, graça e paz. Vamos lá, Scorpi, para a tua previsão, para a tua leitura de tarô para as próximas horas. Para quem não me conhece, eu me chamo Amorá e estou aqui no canal todos os dias, tá? Essa previsão, ela é especial para essa terça-feira, dia 17. Mas é claro, Scorpio, que pode ressoar para você nesse momento. Convido você a se inscrever no canal, a deixar o teu gostei aqui no vídeo. Essas interações ajudam muito e fortalecem muito o nosso trabalho aqui no YouTube. Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês hoje, amanhã e sempre. O que é que nós temos na luz, Scorpio, na tua vida nesse momento, tá? O arcano do Pajem de Espadas. O arcano do Pajem de Espadas é um arcano que fala muito de ideias, de controle, sabe? É de se vem aqui no positivo. Eu vejo muito você tendo boas ideias no momento. Você sabendo de informações que são muito favoráveis para você e alguns diálogos que podem ser muito interessantes agora, tá? Às vezes entra a importância, escorpião, de escutar o que estão te dizendo. Ouvir é importante. Falar é importante também, claro, mas ouvir é tão importante quanto, tá? No oculto aqui nós temos o 9 de ouros. E o 9 de ouros aqui no oculto, ele pode estar falando muito da questão de uma falta de planejamento, ou até uma ansiedade para lidar com questões que envolvem finanças, dinheiro, materialidade.
É algo que às vezes você tem que perceber se as recompensas são realmente aquilo que você está vendo. Entra muito aqui um senso de gratidão por aquilo que você conquistou, por aquilo que você vem conquistando. Então tem sim essa dificuldade, às vezes, de enxergar, nossa, aquilo está trazendo para mim bons frutos, aquilo de repente não está trazendo para mim bons frutos. Então, se vem aqui no oculto, eu diria até atenção com excessos. Atenção com excessos, sabe? Ou gastando mais do que pode, ou se comprometendo demais. Tem uma página aqui de espadas, talvez tu pode estar se comprometendo demais com certas questões, tá? Vamos para as tendências. Ó, Rainha de Paus. Rainha de Paus é um arcano muito impulsivo, muito apaixonado, que se joga, que chama a atenção, que está preparada, está preparado ali para lidar com certas questões. Pode ser alguém também que tu está lidando, né? Que tem essa energia. Olha, o Papa aqui, e o Papa é um arcano muito pautado na sabedoria. Tu pode estar recebendo nesse momento, lembra que eu falei a questão de escutar? Tu pode estar lidando, escorpião, com uma tendência a pessoas que têm muita maturidade estarem te orientando com relação a alguma coisa. Pode até ser temas espirituais aqui, viu? Temas espirituais. O próprio rei, o próprio Papa, ele fala muito de fidelidade, de valores, de crenças, de crer, de acreditar, de ter fé. São movimentos muito pautados na espiritualidade, no convencional, no focar no que é certo, no desejar para você as coisas bem certinhas. Ó, é assim, 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 assado. Aí no oculto, pode até estar falando de uma dificuldade aqui de lidar com pessoas que talvez pensem diferente de você. Mas ainda assim você defende aqui aquilo que você acredita, o que você considera como certo. E um mago, olha aí essa energia do mago. E o mago fala de bons diálogos, o mago fala de saber manipular, de criatividade, de se comunicando muito bem em público. Olha, para quem está lidando nesse momento com algumas comunicações, está muito favorável, tá? Aí eu marquei ali uma palestra, eu marquei uma reunião com alguém, eu vou debater sobre aquilo. Eu vejo que o campo está muito fluido para isso. E o mago é a manipulação, ele consegue ali lidar com questões de início. E olha, Escorpio do céu, o momento ele é muito oportuno aqui para você zelar por aquilo que você acredita, focar naquilo que é certo e entender que para poder saber se dá certo, requer movimentações de coragem. Então não tenha receio de pensar diferente, de fugir do convencional. Tudo bem, fugir um pouco do convencional traz para você, talvez aqui, novas experiências. Inclusive, essa rainha de paus pode ser uma pessoa que tu está lidando agora. Nossa, essa pessoa é um pouco diferente de mim. Mas o mago é um convite também às experimentações. Afirme assim: atraio saúde. Eu não sei porquê, mas esse mantra me veio na cabeça. Atraio saúde. Deixa aqui nos comentários, Scorpio, esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja com você, Sagita. Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura, Sagitário, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 17, tá? Para quem não me conhece, eu me chamo Amorra e todos os dias estou aqui no canal
trazendo a tua leitura, tá? A tua previsão. Portanto, não esquece, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal que eu fico muito feliz, tá? Que a alegria de viver esteja com todos vocês, hoje, amanhã e sempre, signo de Sagitário. Por favor, tarô. Sagitário, olha, 5 de espadas. O 5 de espadas aqui, ele aparece aqui no campo de luz, né? Eu sempre começo, algumas previsões, eu começo sempre trazendo essa abordagem de como é que tá no positivo aqui para o signo, tá? E para você, Sagito, o 5 de espadas aparece. E o 5 de espadas vem para falar muito sobre a questão de não desistência. Talvez mais do que nunca tu tá sentindo aí que, ó, eu não vou desistir. Eu vou até o final. Se é para ir até o final, eu vou até o final. Porém, o que você tem que analisar é a quantidade de energia que você está desprendendo para isso. Porque aqui vem para falar de vitórias, mas são vitórias à custa de quê? Tudo bem, você não desistiu, você foi até o final, você defendeu bastante o seu ponto, conseguiu. Mas à custa de quê? Às vezes o custo aqui é machucar pessoas. O custo aqui é se colocar em risco demais, tá? No oculto aqui nós temos o arcano da carruagem. E a carruagem no oculto, ela chama muita atenção, Sagitário, para esse momento, para ações desenfreadas, para coisas que não têm controle. É assim, tá sem freio a carruagem, então de alguma forma você pode acabar atropelando algum pensamento, pode acabar perdendo a linha. O ponto que tem que ir é para aquele, você está indo para aquele. Movimentações às vezes muito rápidas, que você às vezes ou deixa escapar alguma coisa, ou se coloca em risco demais para outras. Então eu vejo muito aqui que talvez para esse momento você precise entender o que é que está em jogo para algumas situações, né? O que é que está em jogo, né? Para onde é que eu estou indo? O que é que eu tenho que me desprender para poder assumir novamente o controle? Para onde é que eu tenho que desprender energia para assumir o controle ou ter uma determinação melhor? Porque o que pode estar rolando aqui é você estar colocando muita força para algo que não está alinhado com a sua vida, com os seus propósitos. Lembre que você tá naquela vibe de não desistir. Mas não desistir de quê? Esse é o ponto. E a carruagem vem, olha, restabelece aqui o controle. As tendências, ó, 9 de ouros. 9 de ouros é um arcano de colheita, é um arcano de projetos, novas ideias, novos empreendimentos. Antes eu não podia, agora eu posso. Aí nós temos aqui o 9 de espadas, ó, 9 de ouros e 9 de espadas. Então é aquele negócio. À custa de quê? Sabe assim, eu estou ganhando dinheiro, tá dando certo, mas qual é o custo disso? Eu estou mantendo, estou organizando ali a minha vida e etc. Ok, mas qual o custo disso? O 9 de espadas, ele fala de uma preocupação, ele fala de uma tensão de pensamentos. E o arcano aqui da Imperatriz, que é aquele negócio, no que você tocar vira ouro. No que você tocar funciona. Mas é chegado o momento aqui para algumas situações onde você precisa redirecionar a sua atenção para aquilo que vai deixar você em paz, para aquilo que vai deixar você tranquilo. Voltar a dormir bem, acordar de certos pesadelos, que embora ainda carregue aqui alguns burburinhos,
Eu vejo muito aqui no arcano da Imperatriz você conseguindo manipular certas coisas muito bem. Certos planos aqui germinando. E essa Imperatriz ela aparece com esse senso aqui de germinação, de orientações que você pode receber. Mas eu vou dizer uma coisa, tá? Atenção com manipulações. Tu pode estar diante de situações onde teus pensamentos, eles podem estar te manipulando mais do que deveriam. E manipulam para um aspecto que traz mais preocupação. Então é aquilo, a vitória vem à custa de quê? Então é chegado o momento de você utilizar essa criatividade que você tem, esse poder que você tem de criação em prol de você, para você ficar pelo menos em paz. Afirme assim, Sagita, hoje eu só quero paz. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Capricornianas, capricornianos, que a alegria de viver esteja com você, Capricórnio. Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura, Capri, para as próximas horas, em especial para essa terça-feira, dia 17. É um prazer te receber aqui no canal, tá? Graça e paz, Capricórnio, hoje, amanhã e sempre. Quais as mensagens que nesse momento saem para você, tá? Vamos saber aqui agora. Que a alegria de viver esteja com todas e todos vocês, hoje, amanhã e sempre. Signo de Capricórnio Tarô, por favor. Capri, que a alegria de viver esteja com você, que a alegria de viver esteja com todos vocês. Como é que está a energia do capricorniano? Vamos saber aqui. Olha, 3 de ouros. E o 3 de ouros é um arcano Capricórnio muito pautado. Interessante, tá? Antes eu vou dizer um ponto. Verifica depois a previsão, acho que é de Leão, tá? Leão saiu 3 de ouros também nessa mesma casa, que aqui fala de contatos, de reuniões, de aprendizado, de ensino, um negócio que está a todo vapor, pessoas que compartilham valores semelhantes. Então, é como se você tivesse muito pautado nesse momento em estabelecer alguns contatos. Eu diria que são contatos muito bons, né? Você aprendendo alguma coisa com pessoas que vão te ajudar a ampliar ainda mais aquilo que você deseja. No oculto aqui nós temos o 3 de paus. Interessante, ó. 3 de ouros no positivo, 3 de paus aqui no desafio. É aquele negócio, se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Se você não sabe para onde está indo, é muito importante, ou como chegar aonde você quer chegar, é muito importante aqui estabelecer alguns contatos. Então, eu diria que no oculto, aqui o 3 de paus, talvez seja uma dificuldade de entender qual o próximo passo você tem que dar. O que é que eu tenho que fazer? Beleza, eu já sei aonde eu quero chegar, mas o que é que eu preciso, quais os recursos que eu preciso para poder chegar lá? E o 3 de ouros é um convite. Olha, foca mais do que nunca em comunicações. Comunicações aqui vão te ajudar bastante. Eu sinto muito isso, tá? Com as tendências. As de paus, um arcano que fala assim de primeiro passo, de motivação, de empolgação. Sai da frente que eu estou chegando, tive uma ideia, algo chegando para você, pode ser uma comunicação muito boa, ou você se sentindo mais empolgado. Só que nós temos aqui um 4 de copas. Um 4 de copas é aquele negócio. Bate na porta, mas você não vê. Chega para você, mas você não quer. O 4 de copas traz aqui um certo senso de monotonia. O 4 de copas fala de distração, de apatia para algumas questões. Ao passo, olha, que a Rainha de Copas aparece aqui. A Rainha de Copas ela vem para nos falar de sensibilidade, de auxílios,
De repente, sabe, tu tá lidando aqui com um arcano, sabe, de uma figura, tu tá lidando aqui com uma figura, Capricórnio, que tenha muita estabilidade emocional. Alguém que pode te oferecer um bom conselho, uma boa ajuda. Atenção para você não perceber essa chegada. Aí entra muito aquela questão, o camarão que dorme na praia, a água chega e leva. Aqui eu vejo até um convite, até em se tratando de amor romântico, para casais aproveitarem mais o relacionamento, fazerem algo diferente, serem sinceros com aquilo que estão sentindo, terem uma experiência amorosa mais amadurecida, né? Que a Rainha de Copas ela traz essa tendência à maturidade. De forma geral, sim, fala de estabilidade, de comprometimento, mas ainda fala de uma certa monotonia. Então, abrilhantar isso com algo novo, algo diferente, pode ser muito enriquecedor para você, para o relacionamento, para o trabalho. Olha o três de ouros aqui. Então, eu diria, receber bons auxílios no momento, Capricórnio, pode ser muito interessante para você. E tem a figura aqui de uma rainha de copas que pode sim te acolher muito bem. Como também você precisa acolher aquilo que você está sentindo muito bem. Vamos fazer um mantra hoje para amor? Afirme assim, Capricórnio: atraio amor. Deixa aqui nos comentários esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Signo de Aquário, aquarianas, aquarianos, que a alegria de viver esteja com todos vocês, Aquário. É tão bom te receber aqui no canal, tá? Vamos lá para a tua previsão, para a tua leitura de tarô para as próximas horas, em especial, Aquário, para essa terça-feira, dia 17, tá? Que bom te receber aqui. Graça e paz, tá? Que a alegria de viver esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Não esquece, Aquário, deixa teu gostei aqui no vídeo, se inscreve no canal que eu fico muito feliz, tá? Que a alegria de viver esteja com todos vocês, Aquário, hoje, amanhã e sempre, tá? O que nós temos para esse momento para os aquarianos, tarô? Aquário, bom, no positivo, nós temos aqui a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é um arcano que envolve muito intelecto, envolve muito empoderamento, né? É a rainha que, se precisar cortar, vai cortar. Então vejo, Aquário, você com muita personalidade para lidar com certas questões no momento. Eu diria até sendo muito realista com pontos, né? Eu sou realista com certos pontos, eu sei lidar muito bem com certas questões. No negativo, nós temos aqui o pajem de paus. O pajem de paus no negativo, né, nos desafios aqui, eu vejo você ou lidando com pessoas que não têm tanta maturidade, ou está faltando aqui um pouco de maturidade. Está faltando aqui aprender algumas coisas. Está faltando aqui um certo direcionamento. Então, esse página de pausa aqui, ele pode estar falando sobre isso, né? É aquela famosa infantilidade que coloca tudo a perder. Então, eu diria até que com essa rainha aqui de espadas, talvez você ficar um pouco atento com a forma que você fala, com a forma que você reage a algumas situações, porque você pode sim, de alguma forma, pesar a mão mais do que deveria ser pesado. Tá, eu sinto muito isso. As tendências. Ó, nove de paus. O nove de paus é um arcano que vem para nos falar de cansaço, de exaustão, de processo de cura. Às vezes é aquele momento em que tu está se curando de alguma coisa. Para outros aqui pode representar muito uma questão de não desistência, de que falta muito pouco para você chegar aonde você quer chegar. É o último gás, é a última empolgação.
porém ainda traz um certo senso de desgaste, tá? Ó, Pajem de Espadas. O Pajem de Espadas é um arcano de comunicação, de ideias. Então, algumas conversas nesse momento podem acontecer e são conversas que podem sim trazer um certo sentimento de desgaste. E um As de Copas, que é assim, é um aprofundamento emocional. É um aprofundamento emocional. Inclusive, até vindo aqui para falar de você recebendo uma notícia ou uma energia nova pairando no ar. Então, para quem está em processo de cura nesse momento, eu estou me curando de algo, tu pode nesse momento dialogar com certas pessoas, ter boas conversas que vão ser bem interessantes para você, Aquário. Então, abrir o coração para esses diálogos, essas conversas, vai ser algo muito interessante para você. Então, próximas horas aí, olha, fica atento com relação a isso, tá? Porque tu pode sim estar lidando aí com informações que chegam, comunicações que são favoráveis. E esse arcano aqui do Pajem de Espadas vem muito com a questão de ideias, de colocando em prática uma ideia. Para muitos até vem com a questão de não desistir e conseguir chegar aonde eu queria. Para outros é um processo de cura acontecendo. É uma página virada, é algo novo iniciando, depois que teve ali aquela lesão, teve ali aquela complicação, eu vejo assim, você, olha, é por esse caminho que eu quero seguir. Agora atenção, é um passo de cada vez. Não queira dar um passo nesse momento maior do que suas pernas, porque senão você pode acabar se comprometendo com aquilo que você não queria se comprometer, ou até acaba não escutando o que você gostaria de escutar. Afirme assim sem medo, Aquário, para esse momento. Essa vitória é minha. Afirme, essa vitória é minha. Muito bem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo para vocês. Abraço, Aquário. Até amanhã. Piscianas, piscianos, que a alegria de viver esteja com vocês hoje, amanhã e sempre. Peixes, graça e paz, tá? Que a alegria de viver esteja com todos vocês hoje, amanhã e sempre. Peixes, é um prazer te receber aqui no canal, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Graça e paz. Essa previsão, Peixes, é especial para essa terça-feira, dia 17, tá? Um prazer te receber aqui no canal. O que nós temos nesse momento para os piscianos, Tarô? Por favor. Peixe, vamos começar com a tua energia no positivo, tá? E no desafio, né? No que está favorável e no que está desfavorável. Olha, 8 de copas aparece aqui no favorável. Então vejo você finalmente se distanciando de algumas pessoas. Ou se distanciando de algumas questões aí que de fato não agregam para você. É o famoso desapego. Então, nesse momento, o peixe está muito favorável aqui, essa questão de você, parece que, ó, não é aquele caminho que eu quero, não é aquela situação que acredito, e você se distancia. E vejo muito isso aqui com 8 de copas que vem no positivo, tá? No desafio, nós temos aqui a Lua. E a Lua, ela fala muito de falta de clareza no desafio, falta de clareza, decisões equivocadas, ilusões, enganos. Então, peixes, é muito bom você ficar com um pé nesse momento um pouco mais na realidade. Não se deixar levar por sentimentos e ilusões. Aquele negócio, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, tu pode estar sendo guiado aí por algo que tu não está ouvindo a tua intuição de uma forma verdadeira.
Então, ouvir a sua intuição é fundamental e importante. Ó, Rei de Ouros. O Rei de Ouros é um arcano que fala de disciplina, de trabalho, de poder. É aquele que tem as ideias que multiplicam mais aquilo que tem. É o positivo, é o trabalho, é o famoso não tem nada fácil. O que tem é complicado. Cair na real de alguns pontos. Vejo muito isso aqui com o Rei de Ouros. Porque vem com uma tendência à estabilidade. Pode inclusive indicar aqui para alguns piscianos alguém que nesse momento você lida. De repente você está lidando aí com uma pessoa que tem essa natureza um pouco mais pragmática, um pouco mais quanto é que eu estou ganhando com isso? Olha o arcano aqui da estrela, que fala muito sobre a questão da movimentação da fé, das conexões, do final de crise. Tu pode estar indo numa tendência aqui, peixes, de superar uma crise, deixar para trás alguma coisa. Olha o 8 de copas aqui. Então, esse arcano aqui da estrela pode representar muito você focado em virar uma página, em superação. Eu vejo muito aqui com a estrela uma questão de superação, mas tem que ter fé, mas tem que acreditar. Ouvir sua intuição. E eu falei isso aqui com o arcano da lua que saiu. Ouvir a sua intuição pode ser muito importante no momento. E olha o arcano 9 de copas aqui. É a satisfação plena, cara. Às vezes tu tá diante aqui de um bom momento emocional. Você só não se deu conta disso. Às vezes é aquele momento em que você está muito bem consigo mesma. Superei algo, deixei para trás um lance que estava quebrando minha cabeça. E o 9 de copas é, eu tô bem, eu tô legal, sabe? Tá tudo sob controle. Inclusive aqui fala muito sobre uma tendência, peixes, a gratidão. A ser grata por aquilo que está dando certo, por aquilo que deu certo. A ser grato pela estabilidade emocional. Então, para quem está esperando notícia positiva, olha, tem notícia boa pintando aqui na vida dos piscianos. Uma notícia que vai deixar você muito alegre. Vai deixar você muito feliz. Vejo muito isso. Uma superação, tá? Falando aqui de amor romântico, tem uma pessoa aqui na tua vida em especial que se sente muito bem com relação a você, ou você vai se sentir muito bem com essa pessoa. Alguém, sabe, que é estável, sabe o que quer, não tá de brincadeira. Eu vejo muito isso, pisciano lidando com gente que não tá de brincadeira. Portanto, afirme assim: recebo, aceito e agradeço. Deixa aqui nos comentários, peixes, esse mantra. Eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Fica com Deus, tá? Um abraço, a gente se encontra amanhã aqui. Tchau, tchau.